A graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui. Hoje nós vamos fazer um breve resumo sobre a aula que foi ministrada na igreja, sobre um tema orando e jejuando como Jesus nos ensinou. Nós estamos no segundo trimestre de 2022, onde estamos estudando os valores do reino de Deus. Amém? E nessa aula nós estudamos o que Jesus vem nos ensinando, e o Senhor vem nos ensinando largamente a respeito da oração e o jejum. Nesse sentido, a palavra de Deus, ela tem nos orientado a orar e jejuar todo o tempo. O que significa que quando executamos essas duas práticas piedosas, de acordo com o que Jesus nos ensinou, temos a certeza de que Deus não estará indiferente às nossas aspirações, aquilo que a nossa alma deseja, as nossas orações. Amém? Então, perseveremos e continuemos em orar e jejuar. Amém? O texto base da aula, está no Sermão do Monte, é o Sermão do Monte. Mas eu gostaria de ler com vocês agora Tiago 4, versículo 2 e 3. Amém? Então, Tiago 4, 2, 3 diz assim: Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem aos seus prazeres. Então, olha aqui, Tiago nos ensina nesse trecho da palavra de Deus que nós não temos porque nós não pedimos. E, aliás, além de não ter, as pessoas cobiçam, fazem guerras, vivem para lutar e mesmo assim continuam sem ter, né? E quando elas pedem, elas continuam sem ter porque não pedem a Deus, e quando pedem, pedem mal porque pedem com um intuito errado, né? Não pedem para a glória de Deus, não pedem o que Deus também está desejando. Então, elas não recebem, acabam não recebendo. Dentro dos tipos de oração, nós podemos mencionar alguns, que são a oração de confissão, a oração de adoração, de comunhão, oração de ações de graças, de súplica e a oração intercessória. Amém? Os homens de Deus, já desde os textos bíblicos, eles tinham a oração como um recurso poderoso e necessário. Muitas vezes, mais poderoso do que um exército, um grande exército. Amém? Nós podemos até mencionar alguns homens também, homens de Deus, não dos tempos bíblicos, mas já utilizados por Deus, como John Wesley e Martinho Lutero. John Wesley, ele mencionou certa vez o seguinte: Deus não faz nada que não seja resposta de oração. Ou seja, precisamos clamar a Deus. Quando clamamos, Deus vem ao nosso favor. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: tenho tanta coisa para fazer que eu sei que eu não conseguirei se eu não gastar pelo menos 3 horas do meu dia orando. Ou seja, às vezes as coisas estão difíceis, não estão desenrolando, mas quando nós oramos, Deus vem em nosso favor e faz os seus milagres, e as coisas são desembaraçadas pelo poder de Deus. Né? Amém? Agora, a maneira de orar. Né? Em primeiro lugar, a oração sempre deve ser dirigida a Deus em nome do seu Filho Jesus. Amém? E não importa a posição física em que nós estamos, se nós estamos sentados, deitados, em pé, ajoelhados, não é isso, não é a posição física, mas sim a posição do nosso coração. Em que posição nós nos encontramos perante de Deus? Nós nos encontramos em pé, com altivez, somos autoridade, ou nós nos humilhamos diante de Deus, diante do seu poder e autoridade, porque toda autoridade é dele, todo o poder é dele e toda honra é para ele, glória é dele. Amém? Então, qual é o posicionamento que nós tomamos diante de Deus quando nós vamos orar? Nós devemos ter esse posicionamento de servo, de filho, né? E dar a ele toda a honra e todo o senhorio. Amém? O jejum, ele pode ser
particular, pode ser individual. Por muitas vezes nós vimos na Bíblia até mesmo os animais fazerem jejum em momentos importantes, onde o povo de Deus estavam angustiados, suplicando e clamando ao Senhor. Então todos fizeram aquele jejum comunitário, né? E uma coisa importante, o jejum é para hoje, amém? Então, nós podemos mencionar aqui a passagem onde os discípulos de João foram questionar Jesus. E eles falaram, Senhor, nós jejuamos, os fariseus também jejuam muitas vezes por semana, e por que os seus discípulos não jejuam? Aí nós vamos para a resposta de Jesus que está em Mateus 9,15. Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles jejuarão. Então, assim, Jesus nos foi tirado, Jesus morreu e ressuscitou. Naquela época, ele estava ali com os discípulos, ele estava dizendo para aquelas pessoas que estavam questionando, olha, como eles vão jejuar se eu estou com eles agora, eu estou aqui. Então agora eles estão contentes. Mas haverá um momento em que eu vou embora e eu não estarei mais aqui. E aí eles jejuarão. Aí eles buscarão a presença do Pai. Aí eles orarão e jejuarão. E não é por outro motivo que nós vemos que depois, a partir de Atos ali, quando quando Jesus sobe aos céus, que os discípulos iniciam o jejum em comunhão com a oração. Amém? Então, a oração e o jejum, elas são práticas importantes para a vida do cristão. A igreja precisa da oração, a igreja precisa da palavra, a igreja precisa do jejum para crescer sadia. E isso é para os dias de hoje. Amém, meus irmãos? Eu convido vocês para a próxima aula, que vocês estejam presentes conosco, todos aqueles que puderem, e aqueles que não puderem, verão o resumo aqui na próxima semana. Em nome de Jesus, amém.